Fala pessoal, estamos chegando para mais um podcast. E agora, no ano de 2024, eu espero que vocês estejam passando uma boa virada de ano, espero que vocês tenham tido um bom Natal. E hoje eu tô com um convidado mais que especial. Convidado não, já é da casa, da nossa casa aqui da High Profit. Fernando Rodrigues. Valeu, Fabianão. Sempre um prazer estar aqui. E que ano de 2023, quanto aprendizado, quanta coisa boa nós vivemos, né? E antes de mais nada, eu gostaria de desejar a você que nos ouve aqui um feliz 2024 com muita prosperidade, com muita luz, muita energia boa. E eu tenho certeza que se você está ouvindo esse podcast hoje é porque você quer um planejamento de ponta em 2024 e não existe melhor hora do que o início do ano, não é, Fabiano? O início do ano é onde a gente coloca os projetos em tela, onde a gente reflete como foi o ano de 2023. É disso que a gente vai tratar aqui um pouco hoje. Com certeza, Fernandão. Olha, os planos da nossa empresa a gente já fez, né? Eu quero saber o seguinte, você já preparou os seus planos pessoais? Como que tá aí? Tá tudo em ponto de bala já? Porque eu vou te falar o seguinte, eu não coloquei os meus planos ainda no papel. Estamos aqui gravando na primeira semana do ano, então acho que é o momento ideal para eu e todo mundo da nossa audiência já colocar nossos planos no papel. Boa, maravilha. E aí, quer que eu comece? O que você quer aí que eu destrave aí para a audiência? Vamos lá. Olha, sempre tem as clássicas promessas de ano novo. Inclusive, a gente já tá nessas promessas, né? Fala aí, Fernandão. Eu, por exemplo, tô indo pra academia, pra musculação agora. Eu já fazia exercício físico ano passado, só que agora eu mudei pra musculação. E agora eu tô com foco também de perda de gordura, crescimento de massa muscular. Então esse é um plano que eu quero ter. Mas a gente não pode ter apenas um plano de como da onde a gente quer chegar. A gente tem que ter os checkpoints também. A gente tem que ter as métricas. Como que a gente começa a traçar um plano de forma que a gente não desista daqui a 2, 3 meses de forma consistente? Olha, Fabiano, muito bom, né, essa levantada sua, porque assim, o início do ano, falando em metas pessoais, né, a gente sempre tem ali as áreas, né, onde a gente quer melhorar dentro dos nossos objetivos pessoais. Então, vamos dar um exemplo: saúde, educação, investimentos, que aí é finanças, né, leitura, né, conhecimento, enfim. Então, ali você vai separar 4, 5 áreas, geralmente na vida pessoal é assim que funciona. E você define as metas, que as metas é realmente, poxa, exemplo, tá? Vou dar o meu exemplo pessoal. Eu defini nesse ano 260 sessões de treino na musculação. Aí é coisa, hein? Coisa demais. Mas aí eu defino esses 260 treinos e como eu vou chegar lá. Então, basicamente, nós temos 12 meses. Então, por mês, eu sei quantos treinos eu vou precisar fazer todo santo dia, não é? Para chegar no número no final do ano. Então, assim, quando a gente traz isso para o cenário da empresa, que é o que nós estamos aqui, com maior foco, maior objetivo, mas se a audiência quiser, a gente faz um de planejamento pessoal. Você topa ou não? Bora fazer. Ótimo. Então, quando a gente faz isso para a empresa, um planejamento estratégico, e agora no ano de 2024, aqui a gente pode trazer bons insights, tá? Por quê? Criar um planejamento de uma empresa não é só um fator de você se manter no mercado. Na verdade, você tem que ter planejamento para poder prosperar no mercado. Senão, você não sobrevive. Quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. É isso ou não, Fabiano? Cara, você falou tudo aí, porque a gente tem que ter indicadores para saber se a gente está chegando no lugar certo. E se a nossa métrica ela for, vamos dizer assim, vazia, nosso objetivo vazio, a gente não vai ter a percepção de onde a gente está chegando. Por exemplo, se você quer faturar mais a sua empresa, coloca um valor, né, Fernando? Eu acho que é a melhor coisa a se fazer. Coloca um valor mensal, talvez trimestral, e um anual, que aí você vai ter mais direcionamento do seu objetivo. Exato, e aí a gente vai chegar ainda mais para frente, né, que a gente vai falar disso, que é a meta por OKR, né? Então, eu gosto muito, é o modelo que a gente utiliza aqui na agência, onde a gente define o alvo.
Então, não é uma definição em inglês, no objetivo, tá? Então, o objetivo vamos supor que seja alcançar 100 clientes. Vamos dar um exemplo, 100 Boa, clientes, uma boa. tá? Esse é o objetivo. E aí, quais são as key results? Quais são os resultados chaves que vão fazer nós alcançarmos esses 100 clientes? Então, de nada adianta a gente só definir o número, ou seja, o objetivo que a gente quer chegar, mas a gente precisa também definir os key results, ou seja, os resultados-chave para alcançar aquele objetivo. Então, eu vou dar um exemplo aqui, Fabiano. Veja se fica claro também para a audiência, não é? Vamos supor que tenhamos aqui empresas que queiram ser líderes de mercado. É ou não é um bom objetivo? É um bom objetivo. Ser líder de mercado hoje traria, né, muita prosperidade, acredito eu, para muitas empresas. Então, objetivo, definimos ser líder de mercado. Quando a gente define meta por OKR, a gente está falando de ponto de objetivo qualitativo. Então, é qualidade, não se trata de número. Prestem bem atenção nisso. Agora, quais seriam os resultados chaves que vai demonstrar que somos líder de mercado em determinado segmento? Eu posso trazer alguns exemplos. Fechar 10 negócios acima de 100 mil reais. É um exemplo. Um outro resultado-chave que a empresa pode buscar é estabelecer filiais em outros países também. Um outro resultado é ter uma avaliação, ter um valuation ali da sua empresa acima de X mil reais. Então você observa, Fabiano, que os resultados chaves, eles sim são quantitativos, ou seja, a gente está falando em números. O objetivo seu é sempre pautado na qualidade, então é algo mais qualitativo, tá? E quando a gente parte para os resultados chaves, os indicadores, nós estamos falando ali de objetivos quantitativos. Deu para entender? Deu pra entender legal agora, cara. Isso traz bastante clareza porque a gente não consegue fazer de forma clara esses objetivos no final do ano, no começo do ano, e quando chega o final do ano a gente não sabe nem se conseguiu atingir. Então acho que quanto mais clareza a gente tem no início do ano do que a gente tem que chegar, de como que a gente vai fazer para atingir, que é os key results, né, que você disse, a gente precisa ter isso de forma clara. E aí eu te pergunto o seguinte: qual que você acha que é o melhor sistema para a gente colocar essas metas, para a gente ir acompanhando? Você acha que é um Excel, que é um Notion, que é um bloco de notas? Ou é aquilo que a pessoa se adapta, um papel e caderno? O que você acha que seria a melhor opção para a pessoa ir marcando e fazendo esse check na empresa dela? Legal. A gente já patinou bastante, viu, pessoal, nessa definição de sistema. Então, não é novidade para ninguém que a gente precisa sempre testar. Eu, pessoalmente, já comecei até por Excel. Inclusive, o Excel é uma ferramenta que funciona muito. É, isso com certeza. E é fácil de utilizar. Sim, quantas coisas a gente não faz no Excel, né, Fabiano? Sim, sim. Muita coisa você faz no Excel. Atualmente, nós utilizamos o Notion, né, que é uma boa ferramenta. Contudo, você precisa aprender a mexer, então tem um tempo aí que você precisa também desenvolver a ferramenta, né? Salvo engano, tem alguns templates por aí, né, Sim, que as tem alguns pessoas... templates, sim, que dá para facilitar. Só você jogar no Google que você acha alguns. Isso. Então, tem alguns templates que as pessoas podem ali se utilizar deles. Mas para a gente não ficar preso só na ferramenta, eu falaria, Fabiano, para a pessoa apenas começar. Nem que for num pedaço de pão, numa folha de papel, num Word, num Excel. Porque o principal, imagina você num lugar desconhecido sem um GPS. É a mesma coisa uma empresa sem um planejamento. Então, uma empresa sem planejamento, ela não sabe para onde ela vai. Ela está num caminho, contudo, num caminho desconhecido e sem GPS. É ruim ou não? Ah, com certeza. Sem GPS eu não saiu nem da minha cidade. Mas, olha, eu diria para vocês também, para vocês começar com o que vocês estão mais habituados. A gente está utilizando o Notion agora, porém tem uma curva de aprendizagem grande. Eu recomendo que vocês comecem com Word, com Excel, se você já estiver adaptado, ou com um bloco de notas, para pelo menos você colocar essas metas maiores, né, esses objetivos e essas keywords e o que são os alcançáveis dela, e depois você se adaptando. Se você quiser já ir para um nível avançado, eu recomendo que você vá para o Notion. Porém,
como eu disse, a curva de aprendizado é grande. Então, você que está zerado nesse momento, começa do mais básico, depois você vai fazer o avançado de forma mais fácil. Você vai subir um degrau de forma mais fácil, em vez de você já tentar começar da forma mais sofisticada. Eu acho que a melhor coisa para você fazer algo é fazer, né? Não adianta a gente ficar enrolando, tentando procurar o melhor jeito, porque o melhor jeito é fazer, não tem outra maneira. E aqui, ô Fabiano, pra gente, como a gente sempre gosta, né? A gente gosta de ser prático aqui no nosso podcast. Sim. Então é hora do papel e caneta na mão. E se você quer aprender a fazer OKR em 5, 6 passos, eu vou ditar aqui para você. Bora lá. Então, vamos pegar. Primeiro passo. Então, já que nós sabemos o que é OKR, acho que não ficou dúvida. Posso sintetizar. Basicamente, O significa o objetivo, então quantitativo, onde eu quero chegar, para onde eu quero ir. E o QR é os Key Results, são as métricas que vão dizer se você está chegando onde você deseja ou não. Fechado? Legal. Agora, a gente precisa entender quais são os 5 passos para a gente fazer definitivamente uma meta ou definir metas por OKR. Não é isso, Fabiano? Vamos lá, para Então, todo mundo entender legal. Ok. O primeiro passo é a gente definir o ciclo do OKR. Então, se a gente tem um objetivo que é anual ou trimestral, defina isso num papel. Porque, Fabiano, às vezes a pessoa, tem uma visão anual, só que ela esquece de fazer a lição de casa do trimestre, a lição de casa do mês. Então, tudo isso é importante. Primeiro passo, portanto, é definir o ciclo do objetivo. Ficou claro? Ficou claro. Um objetivo para o ano ou um objetivo para o trimestre. Ou Beleza. Nesse objetivo do ano inteiro, vamos definir trimestre a trimestre os indicadores-chave de onde queremos chegar. Poderia ser mensal também? Pode ser mensal também. Essa é uma das vantagens até do OKR. São ciclos serem mais curtos do que outras metodologias. Entendeu? Beleza, vamos lá. Maravilha. Meu papel e caneta para fazer uma anotação aqui. É isso aí. O segundo passo é a simplicidade. Tá? A gente não precisa, ficar aqui de forma mirabolante tentando, definir o intangível. Não, seja tangível. Então precisa ser simples. Um objetivo deve ser simples e claro para que todo o seu time não fique frustrado ou sejam considerados inatingíveis. Então você tem que ter uma inspiração boa, ser bem descrito, que daí facilita a compreensão de todos, e aí a gente consegue também espalhar isso para todo o nosso time. Terceiro ponto, aqui é muito importante, é a transparência. É um dos nossos princípios fundamentais, é a transparência no desdobramento da meta, tá? Então, quando a gente fala em desdobrar uma meta, tem que ser de forma clara e eficaz, tá? Seja uma meta coletiva ou uma meta individual. Concorda que uma meta de faturamento, a gente está falando de uma coletividade, é um time de vendas? Com certeza. Então, se essa meta ela é coletiva, tem que ficar claro como que vai ser atingido aquele objetivo. Para quê? Uma vez que todas as pessoas da organização conhecem os OKRs, então os objetivos e resultados chaves, fica mais fácil o time caminhar numa mesma direção. E aí a gente tem ali a utilização, Fabiano, que a gente chama do bottom-up ou top-down. Então, são 2 calibradores que a gente tem que ter como modelo de gestão que vai se diferenciar por ordenação, tá? Então, quando a gente fala do topo para a base da empresa, a gente está falando do bottom-up, tá? Agora, quando a gente fala da base para o topo, a gente está falando do top-down, tá? Então, o método OKR, ele sempre vai priorizar uma estratégia bottom-up. Então, o fluxo vai partir da base para o topo, tá? Então, ou seja, a prática é que, assim, os próprios colaboradores, a equipe, vai participar na elaboração das metas. Eu vou trazer aqui por exemplo, tá? Um exemplo é bom para ficar claro para a audiência. Porque aí, às vezes, não fica tão claro. Vamos lá. O tema é denso. Sabe o que eu acho legal? A gente também fazer um artigo no nosso blog sobre isso. Vamos fazer? Vamos fazer para ilustrar, deixar claro? Vamos fazer. Beleza, que daí então, a gente ilustra. A gente vai deixar na descrição aí do podcast, só vocês acessarem lá. E para quem também, não está inscrito no nosso canal no YouTube ou nos seguir no Instagram, fica o convite. Vai deixar na descrição também, Fabiano? Vou deixar. Todas as redes estão na descrição. E também siga a gente aqui no Spotify. Toda vez que sair episódio novo, você vai receber
uma notificação, já vai estar na sua tela inicial. Então, se você está curtindo esse podcast, assina, vê os anteriores e acompanha os futuros episódios. Boa, boa. Então, vou trazer aqui, Fabiano, um outro objetivo, tá? Vamos supor que a gente perceba que é um gap da empresa, a experiência do cliente. Então, a gente define para o ano seguinte, criar uma experiência incrível para o cliente. Criar uma experiência incrível é ou não é um texto inspirador? É inspirador. Tem empresas grandes que pecam demais nisso. Demais. Nossa, cara, quanta empresa. Poxa, e agora eu compartilho aí com os ouvintes. Quantas vezes a gente vai? Vamos trazer um exemplo, banco. Quem Sim. quer ficar 1, 2 horas na fila do caixa? Ninguém. Meu Deus do céu, isso é uma experiência agradável? Com certeza não. Então, é por isso que o Nubank inovou e ganhou uma grande fatia de mercado, né? Então tá aí uma baita empresa, Sim, até pra sim. gente citar na experiência do cliente. A experiência do Nubank, comparada até aos outros bancos digitais, é bem melhor. Tem alguns bancos, por exemplo, não vou citar aqui o nome, mas você fica horas esperando para falar com alguém e você não consegue resolver o seu problema. Então o Nubank é bom, realmente bom na experiência do cliente, pelo menos nas vezes que eu precisei. Tá aí e ó, Nubank não patrocina a gente, hein? Ainda Tá convidado. não, né? Mas quem Ainda sabe. não. Mas vamos lá. Então vamos supor aqui que o nosso objetivo seja criar uma experiência incrível para o nosso cliente. Vamos lá. Então esse é o objetivo. Todo mundo pegou? Fechou, vamos lá, tá anotado. Legal. Vamos criar 3 indicadores para esse objetivo. Indicador número 1, que seria o KR, é melhorar o NPS de X para Y. Boa, que é a avaliação do cliente, né? NPS. Boa, Fabianão. Vamos arranhar no inglês? Bora Net lá. Promoter Score. Ó, Arranhando no inglês. tá fluindo, hein? Você acha que eu tenho que colocar ou não as aulinhas para esse ano como meta? Ah, cara, eu tô colocando no meu, hein? Eu tô colocando no meu que eu tô precisando. Quem vê os últimos episódios aí, viu que tem que dar uma melhorada. Então já tá nas minhas metas. Boa, boa. Então vamos supor que a gente queira aumentar o nosso NPS, como o Fabiano falou, é o nível de satisfação do cliente, de 7 para 10. Legal? Então, Boa. 7 para 10 a gente saiu de um time neutro para um time promotor da marca, tá? Então, esse é um dos indicadores. Segundo indicador, aumentar as vendas de X para Y. É também não um indicador. Então, tá aí mais um indicador. Manter o custo de aquisição do cliente abaixo de Y. Boa. Também é um indicador. Excelente. Porque tudo isso, gente, no final do dia, melhora a experiência do cliente para mais. Ou seja, para melhor. E a partir dessas definições, dos Key Results, nós temos os desdobramentos, que aí a gente vai partir para as atividades que cada time vai ter como responsabilidade para atingir esse objetivo. Então o que no dia a dia o time de CS, então o time de sucesso do cliente, vai ter que fazer. Como que é no inglês aí? Customer Experience. Exatamente, mano. Aí o Fabiano tá dando aula já, hein? Quem Tô, não pô. contratou, contrata. Já aproveita. Promoção aqui de começo de ano. Então, assim, o que o time de CS vai ter que fazer para aumentar a experiência do nosso cliente, dele sair de 7 para 10? Vamos supor que você é do setor de serviço. Poxa, será que seu cliente não está há muito tempo sem receber uma notícia sua? Será que o seu cliente ele não precisa de um acompanhamento um pouco de mais de perto? E às vezes, Fabiano, eu vou te falar, é um bom dia, é uma boa tarde, a depender do nível de serviço que a empresa oferece e do que de fato precisa ter uma proximidade com o cliente, porque isso faz o diferencial. Sim, Entende? com certeza. Então, ou é um tempo menor na espera do atendimento, vamos checar, só que aí a gente já está indo para os níveis operacionais. É onde temos ali o target, que é o nosso objetivo, e aí dentro do Key Result número 1, que é melhorar o NPS, nós vamos ter algumas atividades que vão fazer com que esse NPS melhore. Deu para entender? Deu, agora deu pra entender legal. Ou seja, melhorando o NPS, a gente tem a ideia de que criamos uma experiência incrível para o cliente. Eu acho que dessa forma ficou bem ilustrado, uma forma bem muito bacana claro, aí pra muito gente claro mesmo. ter um ponto de partida. Então veja que o OKR, gente, não é OKR, desculpa. Eu tô toda hora falando OKR, vocês vão me perdoar, hein? É OKR. Não é um monstro ou um bicho de 7 cabeças. Nada mais é do que a definição específica de um objetivo claro
E também os Key Results, que é onde nós vamos de fato chegar. Fabiano, eu dei um pênalti aí, você nem me falou, cara. Eu tô toda hora aqui falando o QR. Daqui a pouco a audiência vai até... Nem você percebeu, né? Não percebi. É o KR, chave, É que né? você tá tão fluente em inglês, você tá até falando o K como o quê. Acho que foi isso, Eu esse acho foi o que é erro. isso. Não foi o erro, foi um Vambora. acerto. Né? Os mais brilhantes aí no português, que nos perdoem, mas estamos aí pra isso. OKR. É isso É aí. isso que você tá tentando falar. Exatamente. Então, partindo de um pressuposto, gente, começa... Fabiano, vamos ser bem assim... Vamos ser bem leve? Um objetivo para cada área, um objetivo para cada setor da empresa. Isso, o comercial, o marketing, Financeiro, financeiro. operação. Isso, operação. Gente, um objetivo significa 4 objetivos no ano. Se você desenhar bem desenhadinho, vamos pôr financeiro ou vendas, tá? Isso, boa. 1 milhão em vendas é ou não é um objetivo? É um objetivo. Ótimo, mas não é um objetivo propriamente dito. É um key result. É o que é o result, tá. Na verdade, você quer ser líder de mercado. O objetivo é esse. Ou talvez aumentar o faturamento, entraria nisso? Aumentar o faturamento entra nisso. Porque é qualitativo. Temos sempre que lembrar o objetivo, Boa. que é onde queremos chegar. Aí um key result seu vai ser, poxa, vender R$1 milhão, por exemplo. Boa. Tá? Ficou claro. Então, é sempre um resultado-chave quantitativo no QR, tá? No KR, então é sempre algo quantitativo, perdão. Então, é basicamente essa a diferença. O mais importante aqui, gente, é adotar quais são ali os checkpoints, como o Fabiano trouxe. É importante dizer que uma empresa, por exemplo, que tem como um indicador faturar R$1 milhão, então um dos key results, não objetivo, é faturar 1 milhão, divida isso por 4, dá 250 mil por trimestre. Tô certo? Exatamente. 250 mil por trimestre, se a gente desdobra de novo para mensal, Fabiano, me ajuda aí, vai dar cerca ali de 83 mil reais, não é isso? Mês, legal. Então, como vai chegar nesse resultado fazendo o que você faz, vendendo o que você vende? Aí você vai para uma outra curva que é quanto eu preciso vender, qual é o esforço do meu time de vendas, quanto vou gastar em tráfego para isso, aí vai sendo desdobrado. Então, o desdobramento dos objetivos em metas ocorre realmente na proporção da iniciativa de cada pessoa do seu time. Então, não adianta, às vezes, você colocar um resultado que é intangível, que o time vai se assustar, sendo E que vai você ficar não desmotivado. vai ficar desmotivado, Fabiano. Porque tem que ter histórico. Uma empresa que, poxa, quero faturar 1 milhão, provavelmente o resultado do ano passado dela deve ter sido por cerca de 50% disso. Isso. E ainda assim é um crescimento bem agressivo. É que a gente aqui na High Profit somos e sempre falamos com vocês. Nós não podemos prometer resultados que vêm apenas da imaginação, sem dado, sem nenhuma curva, nas falsas promessas, como a gente vê muitos gurus por aí. Porque eu estava até em uma reunião hoje com uma cliente e é o seguinte, Fabiano, quantas vezes o marketing decepciona as pessoas nesse aspecto? Prometem coisas infundadas, só vê a linha de, poxa, quanto faturou? Ah, fiz 6 dígitos, 7, tão famoso, né? 6 dígitos, 7 dígitos. 6 e 7. Só que mal sabe o quanto no final do dia vai sobrar para o empresário que realmente importa. Sim, qual que é a com linha certeza. do lucro depois de você pagar imposto, de você pagar a campanha, de pagar time de vendas, de pagar time de marketing. Ferramentas. Conta um pouquinho dessa parte, Fabiano. Tem ou não tem um custo para alcançar esse resultado? Tem, com certeza. Eu acho que o maior custo que tem, além do monetário, é o custo de tempo. Não tem como a gente querer atingir um objetivo de que seja faturar 1 milhão se a gente não faturou nem 10 mil, nem 50 mil, nem 100 mil antes. Então, igual o Fernando falou, coloca na sua meta uma meta que você vai conseguir atingir, uma meta que não vai desmotivar o seu time. Sabe aquele time que entra no jogo já sabendo que perdeu? É a mesma coisa. É a mesma coisa que
que o time vamos colocar aí, da Coreia do Norte entrar contra a seleção do Brasil. Se bem que o Brasil não tá tão bem assim, né? Mas dá pra você entender que a pessoa já chega desmotivada. Vai falar, caramba, como que a gente vai faturar 1 milhão? A gente faturou 10 mil no ano passado. Não tem como. Então seja realista. Eu acho que quando você é realista, você ainda consegue surpreender os resultados. Você imagina que você vai atingir algo que é aquele 1 milhão e você pode faturar 1 milhão, 1 milhão e meio, 2 milhões, porque você está trabalhando, fazendo o seu melhor dentro do que é real, do que você vai conseguir atingir. E aí, Fernando, eu vou para outro ponto aqui agora. Como que a gente faz o acompanhamento com a nossa equipe, com os sócios, com o geral da empresa, para saber se esses objetivos estão sendo batidos? A gente tem que fazer uma reunião mensal, semanal, quinzenal. O que você sugere? O que você acha que funciona para a gente saber se a gente está na direção certa? E também, a gente vai ter que fazer reajustes no meio do caminho. Provavelmente daqui a 6 meses você vai ver que algum objetivo ficou faltando, ou você quer incluir algo. Então, como que você diria para a gente manter esse objetivo a nossos olhos e com que a gente consiga seguir eles de forma consistente? Muito bom, Fabiano, muito bom. Então, assim, para a gente entender o que vai precisar ser feito no meio do caminho, não é? A gente precisa primeiro levantar os dados, não é? Então, a gente precisa ter ali todos os dados relevantes daquele negócio, então métrica financeira, feedback dos clientes, resultado de pesquisa de satisfação, tudo isso a gente vai precisar levantar com os times aqui dentro. Nós buscamos fazer isso para os nossos clientes, tá? Então esse é um grande diferencial da High Profit, que a gente busca esses dados, a gente avalia e define os objetivos, portanto, aqueles objetivos que a gente estabeleceu em 2023, como a gente olha para eles em 2024? Conseguimos atingir? Não conseguimos? Por que não? Outra, que você falou no outro podcast também, a gente precisa examinar tendência e padrão. Porque, às vezes, a gente está falando de um negócio de um cliente, por exemplo, varejo, ou um setor industrial, que depende de economia macro. Isso. E aí a gente está num cenário um pouco também que depende de fatores externos. Período do ano, né? Período do ano, promoções e etc, tá? Então, a gente faz essa análise SWOT, identificando força, fraqueza, oportunidade externa e quais as ameaças que podem impactar o desempenho. E aí, com isso, a gente envolvendo todo o time no longo desse processo do planejamento, a gente consegue ter a definição de rumo e sustentabilidade da organização. Então, você perguntou, poxa, como a gente senta com o time ou com que frequência a gente faz isso? Geralmente, a gente define um plano, não é, para seguir no ano de 2024, e no semestre, no final do primeiro semestre, a gente vai ver se a gente ajusta a rota ou não. Então, assim, definimos um plano para 2024. Nós só vamos mexer nesse plano, ou seja, pivotar ele em alguma maneira, se a gente entender que vai ficar impossível de atingir, e aí a gente tem que calibrar o objetivo, ou as metas, né, os resultados-chave, os indicadores, porque às vezes, poxa, você quer ser líder de mercado, só que é tangível ser líder de mercado em um ano? Muito difícil. Muito difícil. Tem empresas que estão aí, vamos dar exemplo aí, a Coca-Cola está há quantos anos? Uma empresa de... E a Pepsi também, que é a concorrente, a principal concorrente. Cara, é muitos anos, são centenas de anos, né? Então, às vezes é um objetivo por mais e mais tempo. Então, a gente vai só calibrar ali os key results. Então, às vezes você define um key result menos agressivo, né? Ou, poxa, reduz o campo, ser dentro da sua cidade, dentro do seu município ou dentro da sua região. Enfim, aí a gente calibra nesse semestre, tá? Via de regra, as reuniões de acompanhamento com os times de forma semanal, quinzenal e mensal. Por quê? Time de operação, você tem que estar em cima para saber se está cumprindo o dia a dia, tá? Então, exemplo, se você quer vender mais contrato, você tem que ter uma reunião semanal com o seu time para saber quantas ligações foram feitas, quantas pessoas foram atendidas, sempre pivotando o resultado. Esquece, poxa, olhar só para, enfim, a atividade que ele desempenha. Não. É, de fato, entender os resultados da posição que o time está escalado ali, tá? Então, semanal, quinzenal, mensal. Quinzenal para apresentação
da quinzena, dos resultados quinzenais, semanal para apresentação da semana, das atividades que foram realizadas, e o mensal é a compilação entre os sócios do que de fato está sendo entregue por cada uma das áreas que é responsável por aqueles resultados chaves. Então, fica aí a minha dica. No trimestre, a reunião que vai acontecer no trimestre pode ser também para calibrar algum resultado ou indicador, resultado-chave, que também é importante. No trimestre, salvo numa decisão extraordinária, tá? Porque também, se você desenha um plano, você desenha um mapa e toda hora você tenta, não é, mudar a rota para chegar naquele alvo, talvez não seja uma boa, né? Então, assim, de certa maneira, é que um plano fique até o final, tá? Siga um plano até o final. Mas chegou na metade do caminho, precisa colocar um combustível, precisa encher um pneu, precisa fazer alguma coisa, não custa nada, é só parar no melhor posto, é só ter essa visão, né, sintetizada, trazendo, ilustrando aqui um exemplo, né? Nós queremos fazer uma viagem de 1.000 quilômetros. No meio do caminho, a gente vai precisar abastecer, checar se está tudo bem com o freio, checar se está tudo bem com os pneus, parar para comer, não é? Então, isso é importante, mas definindo o caminho, ou seja, o objetivo, onde você quer chegar, esse é o mais importante para não ter uma alteração no destino, entendeu, Fabiano? Que esse trajeto, no final do dia, não altere o seu destino. Boa, boa, boa. Eu acho que agora o pessoal que chegou até o final aqui do podcast vai estar fazendo o seu preenchimento no seu caderno, no seu bloco de notas e vai estar colocando seus objetivos ali. Eu espero que vocês façam isso. Mandem os feedbacks pra gente, pode mandar nas nossas redes no Instagram, até mesmo aqui no Spotify tem um campo de você comentar e dizer o que você achou, se você vai colocar em prática ou não. Então, por favor, faça isso, coloque em prática, porque é o mais importante de tudo. Não adianta você chegar aqui no final do podcast e não colocar em prática. É igual você ver um vídeo sobre musculação, mas no final não ir pra academia. Não vai adiantar em nada. Então, para um tempinho do seu dia, para um dia, 2 dias. Aproveita que a gente está no começo do ano ainda, as primeiras semanas são um pouquinho mais paradas. Então, coloca isso, define o que você quer. Comenta aí também se você quer um podcast, igual a gente falou no começo, sobre planejamento pessoal. Eu acho que é importante também para a gente atingir alguns objetivos que são compartilhados, né, entre nós, entre empresa e pessoal. E, Fabiano, eu vou fazer algo aqui que está fora do script. Mas se a galera quiser participar de uma aula ao vivo com a gente sobre planejamento em 2024 para a empresa, para um negócio, uma média, pequena empresa, uma grande empresa quiser. Vamos fazer essa aula? Tem coragem ou não? Bora fazer. Se a gente conseguir bater ali no nosso Instagram, sem compartilhamentos desse podcast, marcando lá a High Profit, nós vamos fazer no Zoom essa aula com os nossos seguidores. Boa, fechado? Boa. Nós mandamos o convite 1 a 1 para fazer essa aula. Então aproveita. Se chegar nos 100 compartilhamentos, você acha que é tangível? É tangível sim. Tangível, né? Tem bastante gente começando a escutar agora o nosso podcast, né? Sim. Então acho que dá para atingir sim. Então vamos lá. A gente define, se bater, a gente faz essa aula ao vivo com a galera. Aula fechada. Aula fechada, isso é importante. Fechada. Tá bom? Só para realmente quem quer crescer nesse mercado em 2024. Boa. Então, pessoal, como eu disse lá no meio do podcast, assina aí para você receber os próximos episódios. A gente vai estar com um compromisso aqui de fazer mais episódios para vocês sobre diversos assuntos. Comenta também aqui no próprio Spotify ou no YouTube ou no Google Podcast. Você pode comentar e avaliar. Então, diz o que você quer ver de tema por aqui, que englobe marketing digital, vendas, desenvolvimento. Então, comenta. Diga pra gente o que você achou e a gente espera você no próximo episódio. Tamo junto, aquele abraço e até mais.